Bom dia, a paz seja com todos, tudo bem? Vamos iniciar aqui nosso dividindo o pão. Essa é a terceira e última parte do livro de Sofonias, da mensagem que eu trouxe no domingo. Então, nós vamos aqui estar tratando dela, falando sobre ela, refletindo sobre ela nesta manhã. Então, quero convidar a todos vamos estar orando ao Senhor, pedindo para que Ele esteja nos abençoando nesta manhã dessa sexta-feira. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta manhã, na Tua presença. Eu te peço que o Senhor esteja falando aos nossos corações, nos edificando através da Tua palavra. Eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós vamos tratar aqui, tem algumas pessoas se achegando, vamos tratar do último ponto da mensagem do livro de Sofonias, no qual então Deus faz uma proposta de arrependimento e uma eleição de um povo, que ele vai chamar de um povo modesto, um povo humilde, que contradiz justamente, vai contra a prática e o que aquele povo, então, que se chamava de povo de Deus, almejava e estava então praticando, e que Deus vai alertá-los, vai estar condenando tais atitudes deles. Nós lemos no capítulo 2, no verso 1, o seguinte: concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor. Ele diz: reúna-se, concentra-te e examina-te, antes que saia o decreto e o dia que se vá como a palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você a ira do Senhor. Então Deus faz uma proposta aqui de arrependimento e propõe para que eles se examinem. Por quê? Se arrepender do quê? O que estava acontecendo? Para a gente recapitular aqui o que estava acontecendo desde a primeira parte da mensagem que eu trago, que eu trouxe no domingo, e eu venho dividindo aqui essa porção diária, esse pão que nos traz a reflexão, é que a ira de Deus, ela vem ali desde o primeiro capítulo de Sofonias. A ira de Deus, ela tem um endereço. Deus generaliza a princípio, fala que vai acabar com tudo, mas depois ele, na verdade, endereça. E o endereço, assim, fazendo um resumo das partes desta ira de Deus, são para aqueles que se serviam de Deus numa relação utilitarista, como eles se serviam dos outros deuses. Nós vimos aqui o problema dos deuses: Baal, Moloque, o exército dos céus, enfim. Então, aqueles que se serviam de Deus numa relação utilitarista, como serviam os outros deuses, não diferenciavam a Deus dos outros deuses. Para eles, Deus não fazia nem bem nem mal, inclusive. Eles diziam no coração deles, equivocadamente. E não só aqueles que assim adoravam os deuses e adoravam a Deus, dessa forma utilitarista, mas levavam os outros a essa prática com Deus. Quem eram esses? A gente vai ver, eram os líderes, eram os juízes, era a liderança do povo de Israel, era a liderança do povo de Judá, de Jerusalém, os líderes, os juízes, os
profetas e os sacerdotes que nesta prática, nesta atitude de indiferença, de prática religiosa, de indiferença para com Deus, que era uma prática de indiferença, não diferenciavam a Deus, gerava também uma atitude de indiferença para com a palavra. Deus fala sobre isso aí, para com a lei, para com a palavra, e não observando a palavra, os sacerdotes distorciam a palavra, não observando a palavra, serviam a Deus como um Deus utilitário, ou seja, se serviam de Deus para se servirem de alguma coisa que Deus poderia proporcionar. Então não buscavam a Deus para adorá-lo como Deus, mas para obter de Deus alguma coisa. E aí a condenação de Deus para com as nações arrogantes, que na história de Judá desprezavam o povo, vai ser trazido como alerta. Ou seja, o que acontece? No capítulo 2, nós lemos aqui então que Deus, nos versos de 1 a 3, ele vai propor um arrependimento. Ele diz lá: concentra-te e examina-te, nação que não tens pudor, antes que saia o decreto e o dia se vá como a palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os mandamentos, busquem a justiça, busquem a humildade, talvez assim sejam poupados no dia da ira do Senhor. Então Deus propõe para eles uma volta, um arrependimento, uma volta às atitudes que eles estavam tendo para com Deus e para com o povo. Isso está falando do seu povo, daqueles que se chamavam povo de Deus. E aí Deus, então, a partir do verso 4 do capítulo 2, ele faz uma condenação às nações que estavam à volta do povo de Judá, de Jerusalém, que eram arrogantes e sempre ali desprezaram, na história do povo, desprezaram o povo. Né? Ele está fazendo ali um alerta, né, ao povo. Ou seja, o que significa isso? Deus está condenando os povos ao redor, né, que eram nações pagãs, mas está condenando o povo dele também. Por quê? Se o povo não se arrependesse. Isso significa que não adiantava ser chamado de povo de Deus, se a atitude é de desprezo a Deus e a sua palavra, como faziam as nações pagãs. Então, os filisteus, os amonitas, os etíopes, os assírios, se a gente olhar a história ali, e a história para com o povo de Deus, né, nos faz lembrar que eram povos que estavam à volta do povo de Deus, de Judá, de Jerusalém, né, do Reino do Norte, que estavam à volta e os oprimiam, e eram arrogantes, eram nações que não reconheciam a Deus. E o que Deus está dizendo é o seguinte: vocês estão fazendo iguais a este povo. Não adianta nada ser chamado pelo meu nome, mas vocês estão me desprezando, fazendo desdém, né, que é a indiferença, fazendo desdém então da minha palavra, e através disso, a consequência disso é que o povo também é tratado de forma utilitarista, o povo mais pobre, o povo sem recursos, o povo com dificuldades. Jerusalém havia se tornado como eles. E aí nós lemos isso lá no capítulo 3, o último capítulo de Sofonias. Jerusalém se tornou como eles. Diz o verso 1: ai da cidade opressora, rebelde e manchada. Está falando da cidade de Jerusalém.
se tornaram opressores e por isso estão manchados. Então, a gente lembra, né? Isso nos faz lembrar, justamente no papo da mensagem, a irmã Teresa trouxe essa lembrança de que Jesus falou nos evangelhos. A gente fala muito do amor de Deus, amém, sim, da graça do Senhor Jesus, né? Graça trazida através do Senhor Jesus, mas ele diz sobre aqueles que dizem, né? Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não fazíamos isso, não fazíamos milagre, não falamos, não pregamos. Mas Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Olha só o alerta. Porque este alerta é para que o povo de Deus, como um povo separado para com Deus, serve um Deus que é diferenciado dos deuses das nações. A consequência justamente dessa generalização, a consequência dessa maneira utilitária de se servir de Deus, da religião para com Deus, a consequência disso é uma consequência para com o próximo, para com o povo. E aí nas nossas relações, se a gente não percebe isso, estamos trazendo para as nossas relações esta relação utilitária. Aí o povo de Deus acha que está na bênção, que está abafando, né? Mas não se examina, porque está buscando a ostentação que as pessoas buscavam lá na época de Sofonias. E Deus, ele não olha para isso. Isso não faz diferença para Deus. E pior ainda, né? Deus está falando que a ira dele tem um direcionamento a esses que nos seus corações estão ensoberbecidos pela arrogância, estão ensoberbecidos pelas riquezas que eles buscavam. Já disse que o problema não é a riqueza, você pode ter muita riqueza, mas se o seu coração estiver em Deus, você vai fazer muito para Deus, você vai sim agir conforme a misericórdia do Senhor. Se o seu coração for humilde, modesto em Deus, você não vai ficar aí ostentando, porque a ostentação é pueril. É justamente isso que Deus está falando. Quando ostentamos como o mundo ostenta, nos igualamos ao mundo e aí tiramos, colocamos para o lado a Deus, e Deus se torna somente um veículo utilitário para que eu adquira algo para ostentação. Então, se estão percebendo a diferença, isso faz muita diferença nas nossas relações. Isso que Deus está preocupado, isso que Deus está ali alertando o seu povo. Por isso é que ele faz então justamente este alerta: olha, cuidado, porque aqueles no qual vocês dizem que são pagãos, que não me servem, que foram arrogantes, vocês estão sendo igual a eles. Aí nós lembramos do Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, não tomais a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento, para que compreendeis o vosso entendimento através da palavra de Deus, para compreender qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Compreende? Que a palavra está nos dizendo que Deus quer. Por isso, Deus vai contra justamente o que eles pensavam. Se eles achavam que ostentar traria aí aos olhos de Deus algo que fizesse a diferença para eles, não, é o contrário, porque os corações deles estavam longe de Deus. O objetivo deles estavam em outras coisas, né? Sejam nas riquezas, sejam em ostentações, em status, em posições sociais, seja o que for, mas o coração deles estava longe de Deus. É o que Deus está dizendo, seja em poderes neste mundo. Lembra-se de Jesus na tentação? Só a gente
aí fazer o correlato com Jesus, a gente vai perceber isso. E isso por quê? Porque isso destrói as relações. Isso destrói as relações humanas, as relações com aqueles que amamos. Isso destrói. Isso traz destruição que estava trazendo para o povo. No capítulo, então, 3, nós vimos lá que Deus diz, no verso 2 do capítulo 3, vocês, eles eram, sim, a cidade se tornaram a cidade opressora, rebelde, manchada, porque eles não atendiam ninguém, não atende ninguém, não aceita disciplina, ou seja, não aceita a palavra, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. E é assim, a rebeldia é assim, não aceita disciplina, não atende ninguém, só atende a si mesmo. Tiago vai dizer que a gente não sabe pedir, porque a gente pede somente para o nosso próprio deleite. E assim pedindo, está pedindo justamente de forma, utilizando Deus de forma utilitária, de forma como um objeto, para alcançar outros objetos. E aí então, no capítulo 3, Deus vai direto na direção, no alvo da sua ira. Verso 3, que ele diz o seguinte: no meio da cidade, no meio dela, os seus líderes são leões que rugem. Então os líderes eram aqueles que amedrontavam o povo, e não que davam segurança, que não davam o sentimento de tranquilidade. Se eu tenho determinado líder, puxa, esse líder, ele traz segurança para mim. E aí nós podemos pensar também nas nossas relações. Será que você é aquele que traz segurança, que traz paz, aqueles que estão à sua volta no trabalho? Se você é um chefe no seu trabalho, se você está no seu lar, para com a sua família, para com os seus filhos, para com os seus amigos, será que você é aquele que traz essa paz, a tranquilidade, uma segurança, ou não? É um líder como uma pessoa como um leão, que vai trazer opressão, medo. E Deus segue aqui, os seus juízes, aqueles que julgam, estão para fazer julgamentos, são como lobos devoradores, lobos vespertinos, que nada deixam para a manhã seguinte. Quando os juízes se ajuntavam para julgar uma causa, aquele menos desfavorecido, que mesmo tendo razão na sua causa, era ali despedaçado, porque os juízes estavam comprados, os juízes estavam ali já manchados. Ele segue os seus profetas, verso 4, seus profetas são levianos e falsos. Eles são levianos porque eles recebem para profetizar profecias falsas, por isso que são falsos, para dizer aquilo que eu não disse. Deus está falando aquilo que eu não disse, porque ele está dizendo alguma coisa em prol de uma ideia humana, que era uma manutenção daquela elite, daqueles que estavam naquela posição, uma posição de superioridade, mas os líderes que rugiam como leão ali e dominavam, mas dominavam na opressão. É só a gente olhar o exemplo de Jesus. E aí nós, a partir do exemplo de Jesus, devemos então começar a olhar os nossos líderes, aqueles que estão à nossa volta. Será que tem
atitude de Jesus? Será? Ou será que estão aí trabalhando em prol de uma ostentação própria, com um discurso religioso, mas que os seus interesses são outros? E não importa o que um vai falar, o outro vai falar, mas a palavra de Deus, usam a palavra de Deus, mas de forma distorcida. Só a gente lembrar do diabo, que vai para Jesus lá no monte, na tentação no deserto, ele vai até Jesus e usa o texto bíblico. Ele usa, mas Jesus vai falar: olha, não é assim não, você não me engana não. Então, devemos estar alertas. Deus está dando um alerta desde Sofonias a essa prática, a essa atitude religiosa que não tem nada a ver com Deus. E aí Deus justamente ele vai dizer, né, sobre a cidade de Jerusalém, onde estava o templo, onde se adorava a Deus, era o templo principal da cidade, né? Era a cidade principal, a Jerusalém, onde tinha um grande templo do Senhor ali. Eu dizia, verso 7 do capítulo 3, eu dizia: certamente você, Jerusalém, viverá em temor diante de mim e aceitará a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que eu havia determinado. Mas se tornaram cada vez mais corruptos em todos os seus atos, em todas as suas atitudes. Olha só, Deus está desejando e acreditava, pensava que Jerusalém, né, ele dizia para ele mesmo: certamente você viverá em temor diante de mim, aceitará a disciplina, e assim a sua morada não vai ser destruída. Ela não seria destruída, segundo o que eu havia determinado, porque Deus estava mandando os babilônios lá para destruir a cidade. Mas ele diz: mas vocês se tornaram cada vez mais corruptos em todos os seus atos, em todas as suas atitudes. É a corrupção do mundo, é o poder do mundo, é o poder das riquezas, o poder do dinheiro que faz isso, né? Lembrando aqui que o dinheiro o problema não é o dinheiro, o problema é o que o dinheiro representa para você. E aí então, justamente Deus vai contrário a isso, né? O povo eleito de Deus. Qual é o povo eleito de Deus? Versos 12 e 13 e verso 20 do capítulo 3. Mas deixarei no meio de você um povo modesto e humilde. Um povo modesto. A palavra humilde é pobre também. Mas como então Deus salva o rico ali? Porque muitos da elite, como Daniel, por exemplo, no cativeiro babilônico, foram salvos. Muitos que ficaram na terra talvez tivessem propriedades ali. Então a questão não é esta. O povo modesto e humilde é aquele que busca ao Senhor de todo o seu coração, que o seu coração está em Deus e não naquilo que obtém de Deus. Estão compreendendo? Que confia, né, no nome do Senhor, o remanescente de Israel. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não proferirão mentira, e da sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados e deitarão, e não haverá quem os atemorize. Então, promessa de Deus, aqueles que têm o seu coração humilde em Deus. Lembrando do Sermão do Monte: bem-aventurados, felizes os humildes de espírito, Jesus disse, porque deles é o reino dos céus.
Deus está aqui alertando para o seu povo que eles perderam ali o referencial, estão sendo desviados pela própria liderança e não conseguem ver que desviaram do propósito de Deus, que é o propósito de ajuntamento, que é o propósito de justiça e equidade para todas as pessoas. Jesus faz muito isso. Quando Jesus vem, ele diz que ele vem inclusive para os pobres, ou seja, para aqueles que na sociedade estão marginalizados. E Jesus vem para justamente trazê-los ao convívio social. Quando ele cura um leproso, ele cura esse leproso que era banido da sociedade e ele traz de volta à sociedade. Quando Jesus cura um cego que estava mendigando à porta do templo, que estava mendigando em qualquer lugar, ele traz esse cego à visão. Muito mais do que a visão física, claro que a visão física ali é importante, porque ele vai ser inserido na sociedade novamente, mas aquele cego passa a viver e ter uma visão espiritual verdadeiramente de Deus. Será que a nossa visão de Deus e a tua visão de Deus está nublada? Pode ser, porque muitas vezes líderes que têm essa perspectiva dos líderes de Israel, sacerdotes que têm essa perspectiva dos líderes de Israel, no qual Deus aqui está condenando, na época de Sofonias, estão aí a todo vapor, trazendo para você certezas que não estão na palavra de Deus. Então, cuidado com isso, porque isso afasta você das relações de amor familiares. Jesus veio e pregou o amor. É este amor. E é através deste amor que podemos alcançar pessoas para Deus. Estamos na época do Antigo Testamento. Deus ali ele é forte. As outras nações viviam de uma outra forma, era uma outra época que eles viviam. Então Deus era duro, muito mais duro, como hoje. Vivemos no tempo da graça, mas não podemos esquecer que Deus é sim um Deus de justiça. Precisamos nos atentar. Jesus critica os fariseus que se diziam ali na sua época como religiosos, aqueles que eram então detentores da palavra, os escribas e fariseus, que ele chamava de falsos. Olha, vocês são escribas e fariseus hipócritas, porque vocês estão trazendo opressão ao povo. Olha só, a correlação com Sofonias, tem tudo a ver. Mas Deus então propõe um povo que seja modesto, que reconheça que necessita dele, que reconheça, entenda as diferenças, entenda o próximo, não generalize. Quando generalizamos, colocamos tudo no mesmo saco. E aí, não importa se é irmão ou se não é irmão, é deste partido ou de outro, então acabou. Acabou para ele. E aí? O que fazer? Deus, eu já trouxe aqui que Deus trata um a um, e ele está falando aqui em Sofonias, eu vou procurar com lanterna, vou buscar com lanterna. Ou seja, Deus vai ver um a um, ele trata um a um, trata com cada coração. E aí, ele diz, aqui continuando no verso 13, o remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não proferirão mentira, e da sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados e se deitarão, e não haverá quem os atemorize, porque o próprio Deus vai guardá-los. Naquele tempo farei com que vocês voltem e os recolherei, e aí é justamente, e os esconderei. Deus esconde aqueles que realmente, de fato, o servem de coração, não buscando ele de forma utilitária. Estão compreendendo? Olha só, então, você não precisa estar aparecendo neste mundo, dizendo que você serve ao Senhor.
Porque os fariseus faziam isso também, vestiam vestidos lá que apareciam e tudo mais, só para as pessoas verem. Mas Jesus vai dizer para eles que os corações deles estavam longe de Deus, e estavam de fato. Condenaram Jesus e o mataram. Deus promete a esses tais, modestos, humildes, que têm o seu coração nele, restauração da sorte. Verso 20 do capítulo 3, certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos. Então Deus cuida de você. Quando você busca ao Senhor, Ele restaura a sua sorte. Quando você busca ao Senhor pelo Senhor, não porque Ele pode te dar. E aí Deus faz uma revolução na tua vida, uma revolução na tua família, uma revolução nas tuas relações, uma revolução no teu trabalho. Pense nessa palavra, que fique no teu coração, que você medite nela, leia o livro de Sofonias, leia a palavra do Senhor, confira lá se é isso mesmo o que eu estou falando. Eu quero orar mais uma vez para estarmos encerrando esse nosso dividindo a palavra. Obrigado, Pai, mais uma vez. O Senhor nos dê, ó Deus, dê a cada um aí uma visão diferenciada. Tu és Deus que faz uma visão diferenciada do Senhor e uma visão diferenciada de cada pessoa. Não podemos generalizar. Que o Senhor esteja então desta forma abençoando o teu povo, para que, vendo o Senhor não de forma utilitária, mas como o Senhor é um Deus que se preocupa com cada um, com um a um, que está preocupado com as relações e relações contigo, o Senhor quer e deseja modificar a sorte. Mas é preciso buscarmos a Ti a cada dia, nos arrependermos de atitudes que de fato estão nos levando para longe de Ti, ao invés de nos mover para perto do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando assim o teu povo. Eu te peço, te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer aqui minha mãe que está presente. Mãe, tudo bem? Que Deus esteja abençoando os outros irmãos que estão que estão no Facebook, aqueles que estão aqui no Instagram. Eu louvo a Deus por mais esta palavra, se dividindo o pão. Lembrando que na semana que vem nós continuamos. Neste domingo eu vou estar então pregando no livro de 1º e 2º Pedro, no Novo Testamento. Você então esteja comigo, né, pela internet, no domingo às 19 horas, aqui no Instagram, no Facebook. Vou estar pregando então 1º e 2º Pedro, e na semana vou estar então dividindo pedaços da mensagem, pedaços do pão da mensagem com vocês nesse compartilhar. Ok? Que Deus abençoe a todos, tenha um ótimo dia, um final de semana abençoado na presença do Senhor. Fiquem na paz e até domingo.